Fala galerinha, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Thiago Ribeiro, bem-vindo ao canal Matemática, galera. Hoje trazendo esse vídeo aqui para tirar uma dúvida de vários probleminhas que ficam surgindo na internet. Tá cabendo discussão, aí o pessoal fala, tem ambiguidade, não tem ambiguidade. Galera, vamos lá. A matemática, ela não é uma ciência que fica discutindo muitas vezes, isso acontece, mas e se eu fizer assim eu também estou certo? Não. A matemática, ela é totalmente segmentada em seus axiomas, em seus teoremas, em propriedades. Então, nós precisamos ter o conhecimento dessas propriedades, desses axiomas, desses teoremas, para que nós possamos, então, conseguir um pensamento matemático que estruture toda a ideia para resolver uma questão. E quando você não tem isso bem estruturado, aí você acha, mas cabe discussão. Não cabe, galera. O que cabe discussão são coisas filosóficas, né? Podemos usar esse espaço para, mas eu acho que é isso. Não, não é eu acho. Eu posso achar muita coisa, mas não necessariamente significa que eu estaria certo. Não é verdade? Então vamos começar esse vídeo falando um pouco sobre todas essas propriedades que nos levam a não cometer erros bobos, né? E principalmente uma dica, galera, ver quando a gente não é da área, né? A gente não é da área, então a gente pode estudar muito e tudo mais e opinar. Só que a gente deve sempre dar ouvidos às pessoas que são da área, pessoas que são qualificadas, pessoas que têm formação para trazer informações para vocês. Show de bola? Então vamos lá. Vamos falar primeiro da inscrição sua aqui no canal, que eu já ia esquecendo. Então você se inscreve aqui, deixa o likezão no vídeo, pode comentar aí embaixo se ficou alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo que eu possa trazer depois para vocês, tá? Então vamos trocar essa ideia maneira. Bora, galera, então, ó, se liga, simbologia operacional. Os nossos símbolos que eles delimitam as operações que são feitas em sequência na matemática são parênteses, colchetes e chaves, tá? Quem vem primeiro tem uma frasezinha de efeito muito maneira. Olha só, estava na casa dos meus parênteses, deitado no colchetes, assistindo chaves. De novo, ó, estava na casa dos meus parênteses, deitado no colchetes, assistindo chaves. Tranquilão, agora você sabe a ordem das operações. Vamos lá, então? Então vamos resolver essa operação de dentro para fora. E eu coloquei propositalmente um 3 aqui fora, para começar a discussão. Por quê? Primeiro resolve tudo que tem do parêntese, depois colchete, por último chaves e tudo mais, então 3 multiplicando lá fora. Galera, esse 3 ele faz a operação lá dentro? Faz. Não tem ninguém à esquerda dele fazendo operações com ele, e a gente vai falar das operações que são inversas daqui a pouco. Então ele poderia fazer uma multiplicação aqui dentro, se eu tenho o conhecimento do que é a distributividade, faria, tá? Porque não há nenhuma operação, né, que seja inversa a ele ou que tenha uma prioridade maior que a dele à esquerda. Poderia fazer? Poderia, mas, vamos lá. Se eu fosse fazer primeiro a multiplicação, eu multiplicaria somente o 3 pelo 4? Não. Eu teria que multiplicar o 3 por todas as escalas que eu tenho aqui dentro. Ou seja, eu teria que multiplicar o 3 pelo 4 e o 3 pelo colchetes que tem uma expressão matemática dentro dele. Fazendo isso, o 3 ficaria aqui fora no colchete. Então, ele também faria uma multiplicação pelos termos que estão internos ao colchete, ou seja, o número que está ali sozinho no colchete e o parênteses também. E aí, ele também faria a operação dentro dos dois valores, das duas parcelas que estão dentro do colchete, dos parênteses, ok? Então, só que nós podemos fazer isso dessa forma, ou nós podemos simplesmente seguir a ordem das operações, tá? Isso é válido? É super válido. Não tem ninguém aqui à esquerda, então o valor vai ser o mesmo. Então vamos lá. 1 mais 2, isso vai ser 3. Menos 5. Então vamos aqui agora botar os colchetes. Deixando claro que quando você faz uma operação, você pode tirar o símbolo que delimita aquela operação, se não existe mais nada sendo feito ali dentro. Show? Então agora, isso aqui vai ficar mais 4. E aí eu vou fechar as chaves aqui e multiplicar esse cara por 3. 5 menos 3, isso vai dar 2. Então você vai ter 4 mais 2. 4 mais 2, você fecha as chaves aqui e você bota o 3 multiplicando aqui fora. Agora, 4 mais 2, isso vai dar 6. Então você vai ter 3 vezes 6 e 3 vezes 6 vai ser igual a 18. Então, resolvemos a nossa expressãozinha? Resolvemos a nossa expressão. Pegamos a ordem das operações e tudo mais. Então tudo certinho, beleza? Então vamos continuar falando agora, além da simbologia das operações, né, desses símbolos que delimitam quais operações são prioridades ou não, a hierarquia das operações em si, né? Você vai ter operações que são resultados uma da outra? Sim. Porém, a gente vai ter uma certa ordem para isso acontecer. Tá, galera? Agora vamos pensar uma coisa. Potenciação ou radiciação. Então, você está numa expressão, tem uma potência ou tem um radical, e esse cara está livre ali no meio da expressão, resolve ele. Ele está com alguma operação ali, resolve esse cara. Está com radical, resolve esse cara. Então, isso aqui vai ter uma prioridade para a gente. Tá, galera?
Mas agora, vamos tomar um certo cuidado, tá? Que eu vejo acontecer muito e é bom a gente não cair nessa pegadinha. Vamos lá, galera. Eu falo muito isso com os alunos, tá? No dia a dia, e eu vou trazer esse exemplo para vocês que para mim ele é crucial. Você pode perceber que às vezes você vai pegar um probleminha e tudo mais, aí o cara fala assim, ah, você tem raiz de 9. Isso aqui é o mesmo que raiz de 3 ao quadrado, né? E aqui você pode escrever esse cara como sendo 3 elevado a 2 elevado a meio, lembrando que uma raiz, na verdade, é uma potência de forma fracionária. E aí ele fala, e você tanto faz. Você pode também inverter essa ordem. Você pode escrever que esse cara é 3 elevado a meio elevado a 2. Vamos lá, galera. Isso aí vai ser verdade? Vai, mas a gente tem que tomar um certo cuidado em uma coisa. Quando que a operação ela vai ser uma potenciação, né? E quando essa operação ela tem bases iguais e bases diferentes. Porque às vezes a gente leva muito em consideração para fazer esse tipo de operação em qualquer expressão numérica. Ah, Thiago, como assim qualquer expressão numérica? Repara só comigo. Você vai lá, né, no seu desenvolvimento matemático, aí você pensa na seguinte questão. Eu tenho aqui raiz de 6. Esse cara, então, eu vou poder escrever como raiz de 2 vezes raiz de 3. Mas você sabe por que isso acontece? Isso acontece por uma propriedade de potenciação. Como assim isso acontece por uma propriedade de potenciação? Vou te mostrar, é bem simples. Vamos pensar que esse cara aqui, ele é 6 elevado a meio. E nós sabemos que 6 é um número composto. Então, se ele é composto, ele admite uma fatoração, uma decomposição entre primos. Então, vamos pensar que esse cara aqui é da forma 2 vezes 3, isso tudo elevado a meio. Show de bola? Quando você faz isso, você pode simplesmente fazer o seguinte, se você tem um produto de termos de mesma potência, você pode fazer o produto de cada um desses termos elevado a essa potência em comum. Então, esse cara ficaria 2 elevado a meio vezes 3 elevado a meio. E isso faz com que você resulte na seguinte operação. Você tem o seu raiz de 2 vezes o seu raiz de 3. E isso faz com que a gente cresça a vida toda achando que, tranquilão, isso aí, né? Moleza. Então agora eu vou arrebentar. Eu tenho lá um número complexo, um coeficiente imaginário i, que ele é igual a raiz de menos 1. Aí o professor pergunta para você aí, então quanto é que dá i ao quadrado? Né? Aí tu fala, professor, moleza, olha lá. I ao quadrado. Isso vai ser raiz de menos 1 ao quadrado. Como você está acostumado que isso sempre vale para qualquer caso, aí o cara vai lá e faz isso aqui. Esse 2 pode entrar aqui. Se esse 2 entrar aqui, isso vai ficar raiz de menos 1 elevado a 2. Só que quando é raiz de um número elevado à potência par, elevado à potência 2, vai ser o módulo desse cara. E o módulo vai dar um valor positivo. Aí o cara faz isso aqui e fala, então beleza, isso aqui vale 1. E está errado. Por que está errado? Porque nesse caso você não está tendo potências de bases distintas elevadas a um expoente em comum. Você está tendo potências de bases iguais. E quando você tem potências de bases iguais, a prioridade ela é da potenciação. Já que a prioridade ela vai ser da potenciação, você vai ter que tomar um cuidado absurdo com isso. Neste caso, eu tinha uma propriedade aqui que cabia uma multiplicação de 2 termos distintos. Agora, a potenciação ela vem antes desse cara. Então, Thiago, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso? Deixa eu pegar um paninho aqui, tu vai ver os bastidores do vídeo. Vou pegar um paninho aqui para dar uma limpada maneira. Pessoal, já tirou o print aqui que eu sei, tá? Aquele cara rápido, esperto, maneiro. Aquela menina serelepe pimpona, né, sinistra, que já pegou com e vai fazer o seguinte, se você tem i ao quadrado, o que você tem é raiz de menos 1. Se você tem raiz de menos 1, o que vai acontecer? Esse cara aqui em cima vai ficar, ao quadrado, né? Porque o i está ao quadrado. Isso implica que vai acontecer o seguinte, você vai ter o menos 1 elevado a meio. E isso elevado ao quadrado. O que você vai resolver é aquela potenciação ali em cima. Resolve essa potenciação aqui em cima, o que vai acontecer para ti? O que vai acontecer é que você vai ter esse cara aqui, menos 1 elevado a 2 sobre 2. Lembra? Repete dentro, multiplica. Ali. E quando é 2 sobre 2, 2 sobre 2 é 1. Então você vai ter menos 1 elevado a 1. E por isso que o coeficiente i ao quadrado, ele dá menos 1 e não vai dar 1. Ok?
Então, isso faz com que essa ordem seja muito importante, tá? Nós temos que prestar atenção muito bem nessa hierarquia das operações para que nós não cometamos erros que sejam bobos, tá? Matematicamente falando. Multiplicação ou divisão é a segunda operação que você vai se preocupar. E aí, tem sempre aquela parada. Quem você faz primeiro? Jogador. Quem vier primeiro? Ah, duvida. Você deve ter aprendido lá, né? Catinha teteca, lá no seu primário, lá, né? No Fundamental 1. Ah, a multiplicação tem prioridade acima de tudo. Não, a multiplicação não tem prioridade acima de tudo. Multiplicação e divisão, assim como potenciação e radiciação, elas são operações inversas. Operações inversas, a importância da operação é dita pela ordem da escrita, galera. Então, por isso que aqui, se eu trocasse o 2 pelo meio, eu faria menos 1 elevado a 2, que daria 1. Aí, tirar a raiz de 1 dava 1. Então, elas têm uma prioridade na ordem que elas estão escritas. Então, olha só, nesse caso eu tinha o raiz de menos 1 elevado ao quadrado. A minha primeira operação foi dada pela radiciação. Então, eu não podia trocar esse cara, Deus dará, ah, vou trocar aqui, tá tudo certo. Não, porque aí é um caso que se você está com um número real, isso vai acontecer, obviamente. Mas se você cai em conjuntos complexos, isso já vai bugar um pouco a sua mente. Então, a gente tem que tomar cuidado em qual conjunto a gente está trabalhando, em afirmar que tudo é verdade, porque nem tudo vai ser verdade sempre. Não é verdade? Agora falei verdade de novo. No conceito matemático. Então, vamos lá? Vamos agora seguir para mais um passo. Multiplicação ou divisão. Então, por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó, 4 dividido por 2 vezes 2. Quanto que vai dar esse cara? Aí o cara fala, a prioridade da multiplicação. Aí faz 2 vezes 2, 4, 4 dividido por 4 vai dar 1. Tá certo? Não, tá errado. A prioridade nesse caso vai ser aqui, galera. Ó. A divisão precedeu a multiplicação e elas são operações inversas. 4 dividido por 2, isso vai dar 2, vezes 2, e 2 vezes 2 vai ser 4. Então, não existe esse negócio de, a multiplicação ela tem um total poder sobre o outro. E por que a gente pode falar que essas coisas não vão ser iguais? Porque são operações onde não vale a comutatividade. Então, a multiplicação vale a comutatividade, até porque você lembra daquela regrinha, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Porém, na divisão, pensa, dividir 4 por 2 é o mesmo que dividir 2 por 4? Não é. Então, a comutatividade nesse caso não está definida. Como ela não está definida, você não pode dizer, faz em qualquer ordem que vai dar certo. Não, não vai dar certo. Então, a prioridade é esquerda para direita, foi colocada nessa ordem, faça essa ordem. Tem multiplicação e divisão, quem veio primeiro? Vem a divisão, então faz a divisão primeiro. Show? A mesma coisa acontece na adição e na subtração, que vão para a nossa terceira escala de importância. E aí, mas na subtração é fácil. Comutatividade vale em um e outro. Beleza. A ordem das parcelas não altera o valor da soma. 2 mais 3 é igual a 3 mais 2, que é igual a 5. Perfeito. Agora vamos dizer que você tenha dois números positivos, tá? E você vai subtrair um número positivo do outro. Beleza? Então eu vou ter 1 menos 4. Tiago, mas aí o 4 é negativo. Não. Lembra que eu falei que são dois números positivos. Então o que eu tenho é mais 1 menos mais 4. E eu posso falar que isso aqui é a mesma coisa que 4 positivo menos 1 positivo? Não, né? Por quê? Esse cara aqui dá menos 3. E esse cara aqui dá 3. Então, ou seja, o que vai acontecer? A gente tem que prestar muita atenção na ordem que as operações estão. Ok, galera? E isso vai levar, então, à conclusão do problema. Então, aqui, ó, de novo, você vendo aí toda a nossa estrutura, né, hollywoodiana para fazer vídeos, né, com o professor de matemática. E vamos pensar, 6 dividido por 3 vezes 1 mais 1. Tiago, então, ó, primeiro resolve o que está dentro do parênteses. Pode ser. Só que repara o que eu falei para você aqui. Nesse caso, eu não tinha nenhuma operação à minha esquerda que tivesse mesmo grau de prioridade nas operações. Naquele caso eu tenho. O que eu vou fazer então, galera? Aqui, ó, eu posso dividir esse termo por esse, porque eu tenho uma operação à esquerda que tem o mesmo grau de prioridade. Tá, mas e se eu começar pelo parênteses, vai dar errado? Não vai. E sabe por que não vai dar errado? Porque no final das contas, essa operação é que vai ficar definida primeiro. Com essa escrita matemática, galera, cabe ressaltar para você que o problema pode ser reescrito desta forma. 6 dividido por 3, que multiplica 1 mais 1. E quando você tem isso, você tem que 6 dividido por 3 é 2.
E 1 mais 1 é 2, e a resposta disso é 4. Tiago, mas eu vi na internet que o cara colocou isso aqui no denominador, só que ele cometeu um erro. E qual foi o erro? Para que fosse verdade, a outra é escrita como sendo 6 dividido por 3 vezes 1 mais 1, precisava ter um símbolo ali que colocasse essa operação no denominador. Então, como que essa operação poderia ser escrita? Se a expressão que fosse anterior a ela fosse da forma 6 está dividido por, abre colchetes, 3 vezes 1 mais 1. Quando eu faço isso, aí eu defino que a operação dentro do colchete, dentro desse cara, tem prioridade. E aí sim eu poderia fazer as operações conforme o cara está mostrando para mim que é possível fazer. Show de bola, galerinha? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Videozinho deu trabalho? Foi um videozinho maneiro? Foi um videozinho maneiro. Mas então eu quero que vocês entendam que existe essa diferença, tá? Essa diferença, ela é muito importante em ser demonstrada para vocês. Por quê? Às vezes são erros bobos que nós cometemos, né? Que faz com que, mas teve uma ambiguidade, porque eu vi ali, eu vi aqui. Galera, matemática é isso aqui, tá? Ela depende dos seus axiomas, depende das teorias, depende dos teoremas que você quer utilizar para poder resolver o problema. Se você tem total domínio disso, aí sim você vai conseguir dominar o pensamento matemático, que vai fazer com que você resolva a operação da forma mais correta. Show de bola, galerinha? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo, tá? Então deixa o like, compartilha para as pessoas para que possam chegar a este conteúdo. Valeu? Então um abraço. Tchau, tchau.